O barulho era ensurdecedor. Aplausos, gritos, luzes que ofuscavam, celulares levantados para registrar cada segundo. Eu estava ali, no centro do palco, com milhares de olhos fixos em mim. Aquela deveria ser mais uma noite memorável, mais um show em que eu transformaria a vida em piada. Mas, de repente, minha mente fez algo que nunca perdoei. Apagou. Segurei o microfone com força. Eu sabia exatamente qual era a primeira piada, aquela que sempre abria caminho para as gargalhadas. Só que naquele instante, não havia nada. Um vazio absoluto tomou conta. O silêncio dentro da minha cabeça parecia maior do que o barulho da plateia. A cada segundo que passava, a pressão aumentava. O público ria de nervoso, esperando que eu dissesse algo. Eu tentava disfarçar, fazia gestos, mas por dentro estava em pânico. Era como se todo o meu talento tivesse sido engolido em uma fração de segundo. Eu, o astro do stand-up, parecia não lembrar como fazer rir. Meu coração disparava, minhas mãos suavam. Eu improvisava frases soltas, tentando ganhar tempo, mas nenhuma parecia funcionar. Eu conseguia sentir a expectativa da plateia se desfazendo, como uma chama que se apaga devagar. E quanto mais eu forçava a memória, mais distante ficava o que eu buscava. Foi ali, no auge da minha carreira, diante de um palco lotado, que descobri o lado mais cruel do TDAH. Não era apenas distração ou esquecimento do dia a dia. Era a mente me traindo no momento mais importante. E essa é a história que preciso contar. Eu sou um astro do stand-up. Durante anos, minha vida foi transformar qualquer situação em piada, arrancar risadas até dos silêncios mais constrangedores. Para muita gente, eu parecia alguém que tinha o controle absoluto do palco e da plateia. Mas o que poucos sabiam é que, por trás do humor, eu vivia uma batalha constante contra algo que nunca pedi para carregar: o TDAH. Minha mente nunca foi calma. Desde criança, sempre esteve acelerada, saltando de um pensamento para outro sem parar. Essa mesma velocidade me ajudou a ser criativo, a improvisar, a enxergar piadas onde ninguém via graça. Só que esse dom vinha com um preço: esquecimentos, desorganização, lapsos que no dia a dia já eram um problema. No palco, porém, podiam se transformar em um pesadelo. É por isso que estou te contando essa história. Porque naquele show em que minha mente se esvaziou, eu não enfrentei apenas um silêncio. Eu enfrentei a face mais vulnerável da minha vida como comediante. E quero que você, que está assistindo agora, curta esse vídeo, se inscreva no canal e comente de onde está vendo, sua cidade, seu estado e se já tem diagnóstico de TDAH ou não. Essa história pode ser minha, mas sei que reflete a realidade de muita gente que vive nesse mesmo turbilhão. Na escola, eu nunca conseguia ficar quieto. Enquanto os colegas copiavam a lição, minha mente já tinha voado para lugares distantes. Eu rabiscava desenhos no canto do caderno, inventava diálogos imaginários, criava histórias sem fim. O problema é que quando a professora perguntava algo simples, eu estava perdido. As broncas eram constantes. Você é inteligente, mas não se esforça, diziam. Essas palavras ficaram gravadas em mim como se fossem verdade. A cada esquecimento de tarefa, a cada prova entregue pela metade, eu sentia que estava falhando de novo. E não importava o quanto eu prometesse para mim mesmo que seria diferente na próxima vez. Tudo se repetia. Em casa não era muito melhor. Minha mãe pedia para arrumar o quarto e eu começava a dobrar uma camiseta. No meio do processo, achava um brinquedo antigo e já estava inventando outra história. O quarto continuava uma bagunça e eu, mais uma vez, parecia desobediente. O que ninguém via era o esforço invisível. Eu queria acertar. Eu realmente queria. Mas o TDAH me puxava para fora do foco como se fosse uma força invisível. Quanto mais eu tentava me concentrar, mais minha mente saltava para outro lado. A adolescência só deixou tudo mais evidente. Eu esquecia aniversários de amigos, perdia compromissos importantes, atrasava trabalhos escolares. Para escapar das críticas, comecei a usar o humor. Se errava, fazia uma piada. Se esquecia, ria de mim mesmo antes que os outros pudessem rir. Era a minha forma de disfarçar. E funcionava. As pessoas riam comigo e a tensão diminuía. Mas por dentro, eu me sentia pequeno. Eu sabia que não era apenas desleixo. Sabia que havia algo maior que me arrastava. Só não tinha nome para isso ainda.
Foi nessa época que subi pela primeira vez em um palco escolar para uma apresentação improvisada. Ali, pela primeira vez, senti que a bagunça da minha mente podia ser útil. As piadas vinham naturalmente, os improvisos encantavam. A plateia ria comigo, e não de mim. Naquele instante, descobri um refúgio. O palco me dava uma trégua, um lugar onde meu TDAH parecia se transformar em combustível. Mas fora dele, a vida continuava um caos. Esquecimentos, atrasos, notas baixas. A diferença é que agora eu tinha uma fuga, um lugar onde o mundo parecia fazer sentido. Eu ainda não sabia, mas aquelas pequenas falhas do dia a dia eram só o começo. Eram as primeiras rachaduras de um muro que, com o tempo, começaria a desmoronar. Naquele tempo, eu acreditava que bastava me esforçar mais. Que se eu tentasse com força suficiente, conseguiria controlar minha mente. Mas estava enganado. O TDAH não era algo que eu podia simplesmente dobrar com força de vontade. E eu só descobriria isso anos depois, quando a queda se tornaria inevitável. Quando comecei a me apresentar fora da escola, percebi que o palco era o único lugar onde minha mente encontrava sentido. As distrações que me atrapalhavam na sala de aula agora viravam improviso, riso e aplauso. Era como se todo o turbilhão interno tivesse finalmente encontrado uma utilidade. Com o tempo, as coisas começaram a crescer rápido. Eu deixava de ser só mais um garoto engraçado e me tornava um astro do stand-up. Os shows lotavam, os convites se multiplicavam, as viagens aumentavam. Do lado de fora, parecia o sonho de qualquer pessoa. Mas por dentro, eu começava a sentir o peso do que carregava. Minha cabeça vivia cheia de ideias, mas eu nunca conseguia organizá-las. Escrevia piadas no celular, em guardanapos, em pedaços de papel, e perdia quase todas. Quando tentava retomar, já tinha esquecido o fio da história. O improviso, que era meu ponto forte, se tornava também um vício. Eu dependia dele porque não conseguia seguir um roteiro até o fim. A fama trouxe responsabilidades que eu não estava preparado para lidar. Reuniões, contratos, entrevistas. Eu esquecia compromissos, chegava atrasado, assinava documentos sem ler direito. As pessoas me chamavam de irresponsável, e eu começava a acreditar nisso. Mas a verdade é que eu estava lutando contra algo que ninguém via. O público só via as risadas, e o riso era viciante. Quando estava no palco, parecia que nada podia me derrubar. Mas nos bastidores, a bagunça crescia. Eu perdia voos, esquecia senhas, acumulava tarefas que nunca terminava. Era como viver duas vidas. A do astro que fazia todo mundo rir e a do homem que não conseguia manter o próprio mundo em pé. No começo eu até ria disso. Fazia piada com meus próprios esquecimentos, brincava com minha desorganização, mas aos poucos esse riso foi ficando amargo. Eu sabia que estava me enganando. Cada lapso era uma rachadura maior. As pessoas diziam que eu era genial, mas eu me sentia um desastre. Como se meu talento fosse uma fachada, escondendo a bagunça que me consumia. O palco era luz, mas fora dele tudo parecia sombra. O mais cruel era o medo constante. Medo de esquecer uma piada importante, medo de travar no meio do show, medo de que o público percebesse que eu não era tão bom quanto pensavam. O riso que antes me salvava começou a se transformar em pressão, e essa pressão crescia a cada nova apresentação. Eu sabia que, em algum momento, minha mente poderia me deixar na mão. Só não sabia quando. O que eu não imaginava era que esse dia estava mais perto do que eu pensava. O teatro estava lotado. A energia da plateia parecia uma onda gigante prestes a me engolir. Luzes fortes, gritos, aplausos, celulares erguidos. Eu já tinha vivido isso muitas vezes, mas naquela noite havia algo diferente. Uma sensação estranha me rondava antes mesmo de subir ao palco. Peguei o microfone e respirei fundo. A primeira piada estava clara na minha mente segundos antes. Era aquela que sempre abria caminho para tudo, que garantia a primeira gargalhada e me dava segurança para seguir. Só que, quando olhei para a multidão, essa piada sumiu. Evaporou. Fiquei parado. Esperei que a lembrança viesse de volta, mas só havia um vazio assustador. A mente, que sempre transbordava de ideias, agora parecia um quarto escuro, sem nada. O público ria, mas não era de uma piada. Era da minha hesitação. Meu corpo começou a reagir. As mãos suavam, o coração disparava, minha boca ficou seca.
Eu tentava improvisar qualquer coisa, mas as frases saíam soltas, sem força, sem graça. O riso da plateia diminuía, e eu podia sentir a expectativa se desfazendo aos poucos. Era como viver um pesadelo em câmera lenta. Eu, o astro do stand-up, parecia não lembrar como se fazia aquilo. O silêncio interno era ensurdecedor, mais alto que os aplausos, mais doloroso que qualquer crítica. Olhei para as primeiras fileiras e vi pessoas esperando, algumas ainda sorrindo, outras já com expressões confusas. Eu me perguntava, e se eu nunca mais conseguir? A cena que sempre foi meu refúgio agora era uma prisão. Continuei tentando ganhar tempo, andando pelo palco, gesticulando. Mas nada do que eu dizia fazia sentido. Era como se a plateia e eu estivéssemos em universos diferentes. Eles esperavam a piada. Eu lutava contra o vazio. A cada segundo eu afundava mais. O medo de falhar se tornava realidade diante de milhares de pessoas. E não havia para onde correr. Naquela noite, descobri que o TDAH não era apenas esquecimento de objetos ou atrasos em compromissos. Era também a mente me deixando sozinho no momento mais importante da minha carreira. E essa dor eu nunca vou esquecer. Quando saí do palco naquela noite, o barulho dos aplausos já não tinha o mesmo efeito. Era como se cada palma ecoasse como ironia dentro de mim. No camarim, o silêncio pesava. As pessoas da equipe tentavam encontrar palavras de consolo, mas eu conseguia sentir nos olhares. Algo grave tinha acontecido. Peguei o celular e ainda no caminho para o hotel já vi vídeos circulando. Pequenos trechos do meu travamento viralizavam nas redes. Comentários surgiam sem filtro. Ele perdeu o jeito? Está acabado? Era só fachada. A internet, implacável como sempre, me julgava em tempo recorde. Doía ler aquilo, mas o que mais doía era a minha própria voz interna. Eu me olhava no espelho e perguntava, como você esqueceu? Como justo você, que vive de piadas, pode ter falhado dessa forma? O riso, que sempre foi meu aliado, agora parecia um inimigo que me abandonou. Os dias seguintes foram os mais longos. Cada vez que fechava os olhos, revivia o momento. A luz do palco, a expectativa da plateia, o vazio na minha cabeça. A cena se repetia como um pesadelo que não terminava. As pessoas próximas tentavam minimizar. Diziam que era normal, que todo artista já tinha passado por algo parecido. Mas para mim não era apenas um erro. Era um sinal claro de que eu não podia mais confiar na minha mente. E isso, para alguém que vive de improviso e memória, era aterrorizante. A fama, que antes parecia me proteger, agora só aumentava o peso. Todo mundo sabia, todo mundo comentava, e em cada novo show, a pergunta pairava no ar. Será que ele vai esquecer de novo? Eu mesmo já não subia no palco com confiança, mas com medo. O riso deixou de ser leve, tornou-se pressão. Cada gargalhada da plateia era acompanhada pela minha dúvida. Até quando eu vou conseguir? A ansiedade antes do show era tão grande que parecia maior do que o show em si. O TDAH, que muitos viam apenas como distração ou bagunça, mostrou sua face mais cruel. Não era só perder objetos, esquecer datas ou atrasar compromissos. Era também a mente me trair diante de milhares, sem aviso, sem piedade. A consequência maior não foi a crítica externa. Foi a vergonha silenciosa que passei a carregar. A sensação de ser um impostor, de não estar à altura do que as pessoas acreditavam que eu era. Um astro do stand-up que não conseguia confiar na própria mente. E no fundo, essa dor não estava apenas no que aconteceu naquela noite. Estava no medo constante de que pudesse acontecer de novo. Depois daquela noite, percebi que não dava mais para continuar fingindo que estava tudo bem. Eu sempre usei o humor como escudo, mas pela primeira vez ele não foi suficiente. Era hora de encarar o que havia por trás das risadas. Decidi buscar ajuda. Sentar diante de um terapeuta foi estranho no começo. Eu estava acostumado a transformar tudo em piada, mas ali não tinha plateia, não tinha aplausos. Tinha apenas eu, meu silêncio e a confissão de que não conseguia mais lidar sozinho. Falar em voz alta sobre o TDAH foi libertador. Entender que minhas falhas não eram falta de esforço ou preguiça, mas parte de como meu cérebro funciona, tirou um peso que eu carregava desde a infância. Não era desculpa, era explicação. E isso mudou tudo. Aos poucos, comecei a criar estratégias. Passei a anotar cada ideia assim que surgia, aceitar ajuda para organizar meus roteiros
Entender que improviso era uma força, mas não podia ser a única base do meu trabalho. Aprendi que disciplina não nasce do nada. Às vezes, ela precisa ser construída com apoio. No palco, comecei a assumir minhas vulnerabilidades. Em vez de esconder, eu falava delas. Transformei meus esquecimentos em piadas, minhas falhas em histórias. E o que antes era motivo de vergonha virou conexão. O público não queria apenas rir, queria se sentir próximo de alguém real. Descobri que o TDAH, apesar de cruel em alguns momentos, também era parte do que me tornava criativo. Era dessa mente acelerada que surgiam os improvisos inesperados, as conexões únicas, as piadas que ninguém mais pensaria. Era um fardo, mas também era combustível. Com o tempo, o medo não desapareceu, mas diminuiu. Eu voltei a subir no palco, não como alguém perfeito, mas como alguém humano. E cada gargalhada que vinha, agora, parecia mais verdadeira, porque nascia também das minhas falhas. Aprendi que vulnerabilidade não é fraqueza, é ponte. E quando aceitei isso, a vergonha se transformou em força. O astro do stand-up continuava ali, mas agora dividido com algo maior. A coragem de assumir que até quem faz rir também carrega suas dores. O início da resolução não foi o fim dos problemas, mas foi o começo de uma vida mais leve. Uma vida em que o TDAH não era mais apenas inimigo, mas também parte da minha história. Naquela noite em que o palco lotado se transformou em silêncio, eu achei que tinha perdido tudo. Mas, com o tempo, entendi que aquele não foi o fim da minha história. Foi apenas o começo de uma nova forma de enxergar quem eu sou. O TDAH não apagou meu talento, apenas me mostrou que até as maiores luzes também projetam sombras. Descobri que o riso não precisa nascer apenas da perfeição. Ele também pode nascer da vulnerabilidade, das falhas, das histórias que machucam, mas que, ao serem contadas, ganham outro sentido. Quando parei de esconder meus lapsos e comecei a dividi-los com o público, percebi que não era o único nessa luta. A conexão ficou mais forte justamente porque deixei de ser inalcançável. Hoje sei que viver com TDAH é conviver com um palco interno, onde às vezes as ideias somem, mas outras vezes surgem com uma força única. E é nessa mistura de caos e criatividade que encontro a minha verdade. Se antes eu acreditava que precisava vencer minhas falhas para ser um astro, agora entendo. É justamente por causa delas que eu continuo brilhando.